Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade aqui à meditação, fazendo aqui um comentário sobre 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, que diz assim: Eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vou parar aqui por enquanto. O apóstolo então vem falando aqui, nesse capítulo que ele falou tanto sobre a ressurreição, ele vai falar ainda um detalhe sobre a ressurreição. E esse detalhe que vai ser falado pelo apóstolo, ele diz o seguinte: olha, na verdade, eu vou falar de um mistério. Ressurreição já tinha acontecido no Velho Testamento. Ressurreição já tinha acontecido no ministério de Jesus Cristo. Mas a verdade é que todos que ressuscitaram voltaram a morrer. Então nós já falamos antes que Jesus Cristo é o primeiro que ressuscitou, que não morre mais. Ele está vivo para todo sempre. Então, ele diz aqui, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nós já sabemos disso de longa data, que aqueles que estão mortos em Cristo, o corpo está dormindo. O corpo somente está dormindo. A verdade, então, é que esse corpo vai ser ressuscitado. Primeiro, aqueles que morreram em Cristo, de maneira que seja terra, seja água, seja gelo, seja o que for, terá que dar o pó daqueles que morreram, para que eles possam ter o seu corpo espiritual formado. Haverá um corpo espiritual. Eles vão ser ressuscitados. Primeiro é ressuscitado os mortos que morreram em Cristo, e depois será arrebatado aqueles que estiverem vivos. Então, esse período que o apóstolo está falando, fala do arrebatamento da igreja. Então, o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, alguns vão estar vivos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. Essa palavra grega que está aqui é a palavra átomo, que fala de uma coisa muito rápida, de um momento, como se diz assim, num abrir e fechar de olhos. Então, vamos convir. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Por que eles vão ressuscitar incorruptíveis? Eles vão ressuscitar incorruptíveis porque eles foram apodrecidos, eles se tornaram corruptos. E nós seremos transformados, nós os que estivermos vivos. Mais abaixo ele vai falar então da incorrupção e da imortalidade. Vou deixar para falar mais embaixo. Mas olha o que diz aqui. Isso que vai acontecer num momento muito rápido, que na verdade é algo que o mundo vai saber que aconteceu, mas não vai ver acontecer, porque é uma coisa muito rápida. Bom, o que nós vemos aqui? Diz que é ante a última trombeta. Bom, meus queridos, existe uma linhagem da teologia chamada escatologia, e nós já gravamos aqui uma visão pré-tribulacionista do livro inteiro de Apocalipse. Ficamos de ver ainda uma visão pós-tribulacionista, Mas, na verdade, observe que, para podermos gravar e termos as duas, olhando uma como outra, nós aqui da Família da Fé, e eu, o pastor João Flávio, creio numa visão pré-tribulacionista. E um pré-tribulacionista olhando essa última trombeta, no Apocalipse capítulo 4, quando João ouve uma voz do céu como de trombeta, aquele que é pré-tribulacionista, ele crê que é nesse momento que se encerra a era da igreja, aonde aqueles que estão em Cristo, mortos ou vivos em Cristo, são arrebatados, porque não se fala mais da igreja no resto do livro de Apocalipse, de uma forma como estava sendo falada, mencionado até o capítulo 3. Então, o que nós vemos? Que um pré-tribulacionista crê
que aquela voz como trombeta, assim como Cristo aparece nos ares, aquela voz como trombeta seria a voz dessa trombeta. Um pós-tribulacionista, ele crê, o pré-tribulacionista crê que há o arrebatamento aqui. O pós-tribulacionista crê que o arrebatamento vai acontecer no final, no toque da sétima trombeta, das 7 trombetas que existe no livro de Apocalipse. Então, sempre tem que ter um cuidado, porque às vezes nós podemos misturar uma coisa com a outra. Tá? Então, tem gente então que diz que é uma coisa e defende tal coisa. Né? Então o cara diz, eu sou pré-tribulacionista, eu creio no arrebatamento da igreja e creio que vai acontecer no toque da 7ª trombeta. Poxa, mas aí está errado. Né? Uma visão pré-tribulacionista, o arrebatamento acontece aqui. Disso que eu falei, Apocalipse capítulo 4. As trombetas estão muito mais lá na frente. Então, meus amados, deixando esse assunto para depois ou num outro contexto e colocando muito mais aqui na questão da incorruptibilidade e da imortalidade, olha só o que diz. Porque convém que isto que é corruptível, ou seja, a carne, né, se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então observe o seguinte, quando ele fala de incorruptibilidade, ele está se referindo àquela parte da igreja que morreu em Cristo. Ela foi, então a corrupção da carne, ela apodreceu, ela sumiu. Então, isto que é corrupto vai se revestir da incorruptibilidade, ou seja, o corpo não será mais, não ficará mais doente, é um corpo espiritual que não está sujeito às mesmas fraquezas, é um corpo revestido de poder, de glória, né? Ele tem um revestimento. E essa outra parte que ele fala, que diz assim, olha, e isto que é mortal. Bom, quando ele está falando do que é mortal, ele está falando daquilo que está vivo. Bom, está vivo, mas é mortal. Então, e quando isso que é mortal se revestir da imortalidade? Bom, aqui ele está falando dos vivos. Quando ele fala daqueles que dormem, ele está falando da corrupção que vai se revestir da incorrupção. Quando ele está falando, então, daquilo que é mortal, ele fala que aqueles que estão vivos vão se revestir da imortalidade. E aí, ele diz assim, ó, quando isso acontecer, tragada foi a morte. Ou seja, a morte que estava regendo ainda a igreja, aqueles que dormiram, e podendo levar a mortalidade daqueles que estavam vivos, ela vai ser tragada na vitória. Essa vitória, ele mesmo diz logo abaixo, ele diz assim, olha, mas graças a Deus, no versículo 57, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai explicar o porquê. Olha, tragada foi a morte na vitória, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Bom, se não existir lei, o que é uma lei? Não mexa aqui, não mexa lá, fique aqui, não vá lá. Bom, não existindo lei, não tem como as pessoas transgredir a lei. Então, o pecado é a transgressão da lei. Bom, o pecado, ele é, como diz aqui, né? O pecado é a ponta, ela é o ferrão, ela é o aguilhão, ela é a lança, ela é aquilo que fere, ela é o aguilhão, né? O pecado é o aguilhão da morte, o aguilhão da morte é o pecado. Mas como em Cristo Jesus ele se faz pecado por nós, uma vez que ele cumpre a lei de Deus e morre em nosso lugar, bom, se nós já morremos com Cristo, nós não estamos mais sujeitos à lei. E se não estamos sujeitos à lei, a próprio aguilhão da morte, ele ficou sem eficácia.
Então, há um momento que o Senhor já podia ter feito, mas nesse momento do arrebatamento da igreja, num abrir e fechar de olhos, o Senhor vai tirar da corrupção, cuja corrupção foi levada. Por que os homens ficaram corruptos a ponto de morrerem e terem a sua carne apodrecida, né, desmanchada? Por causa do pecado. Mas por que o pecado se fortaleceu? Por causa da lei. Uma vez que a lei é cumprida e o pecado é perdoado, o aguilhão da morte, que é o pecado, perdeu a força. E a verdade, então, que todos aqueles que estão em Cristo têm a vitória de Cristo. E uma vez tendo a vitória de Cristo, a morte, ainda que ela não seja eliminada nesse tempo, porque ela vai ser eliminada só lá no final do livro de Apocalipse, em Apocalipse 20, aqui nesse contexto, para aqueles que são a igreja, que estão mortos e vivos. A vitória de Cristo já vai vencer a morte, trazendo os mortos corruptos à incorruptibilidade e trazendo os vivos que têm medo da morte ou são mortais à imortalidade. É isso que ele está dizendo. Aí, portanto, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso aqui é um tremendo encorajamento, para que nós possamos, então, sabendo que a morte, ela não é certa, né? Pode ser que alguns ainda, mediante o toque dessa última trombeta, quando o Senhor vier, serão arrebatados, estarão ainda vivos, mas independente disso, ainda que alguém não morra, mas durma no Senhor, é certo que o trabalho que nós fizemos para Deus será galardoado, porque Deus há de nos ressuscitar segundo a vitória que nos é dada em Jesus Cristo, porque nele temos a redenção. Bom, se você tem alguma coisa para compartilhar, para questionar, por favor, você tem a liberdade de fazer logo abaixo em algum comentário. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.